Então, gente, voltamos aqui, né, na turma de agente penitenciário. Na última aula nós vimos conjuntos, não é isso? Fizemos problemas envolvendo diagrama de Venn, vocês estão lembrando? Fizemos 5, fizemos com 2 e com 3. Agora nós vamos passar para a segunda parte, que são os conjuntos numéricos. Eu já escrevi os símbolos aqui para vocês no quadro? Já? Então, o cara não vai chegar lá e vai escrever conjunto dos números naturais. Quando você vê um N com um tracinho do lado, eu fiz isso, N com tracinho do lado, Z, então beleza. Então, agora nós vamos começar esse aqui, ó, conjuntos numéricos. Cadê? Cadê? Deixa eu ver. Prontinho aí, gente? Então, ó, mas o que é isso? Copiar 3 linhas ali? Tá cansado? O que é isso? Então, gente, eu preciso de começar. Vamos aqui, ó, conjunto dos números naturais. Então, eu já te falei, se aparecer só um N lá na sua prova, é só uma letra. Quando ele escreve o N e coloca esse traço aqui do lado, ele está te falando que aqui é o conjunto dos números naturais. Vocês estão lembrando, gente? Que eu passei Z, só o Z é uma letra. O Z com tracinho é conjunto dos números inteiros. Dentro do conjunto dos números naturais, a gente vai ter que aprender um tanto de coisa. O que é par, o que é ímpar, primo, primo entre si, múltiplo, divisor, MMC e MDC. Só isso. Às vezes, a pessoa faz o exercício lá na prova e erra porque não sabe o que é número natural. O cara é mestre para fazer exercício lá na prova e achar o resultado 2,4. Aí ele vai lá e te pergunta, é um número par? O que você acha? Dá vontade de falar que dá, porque 2 é par e 4 é par. Mas 2,4 não é par, não. Par só existe dentro do conjunto dos números naturais. 2,4 é um número natural? Não. Par, 0 é par? 0 é par? Não? Eu fico uma peninha dos meus alunos, eu fico vendo eles brincando lá no pátio. Par ou ímpar? 0. Não valeu, não. Gente, se você não está sabendo isso, é porque eu não estou sabendo os fatos, né? Esses dias eu passei até uma situação constrangedora, eu contei para vocês. Estou vindo lá na Praça da Liberdade, meu filho, veio um moço bonitão, fortão, olhando para mim. Aí ele veio olhando, eu olhei para trás para ver para quem que ele estava olhando, né? E era para mim mesmo. Ele chegou perto de mim e falou assim, oi, Bruna. Eu falei, uai, você me conhece? Ele, claro. Você me deu aula na 6ª série. Você fez eu copiar os fatos mais de 1000 vezes, mas com ódio. Ódio. Ele queria me matar, mas ele sabia que 0 era par. Eu tenho certeza que eu ensinei isso aqui para ele. Copiou isso aqui mais de 1000 vezes, mas se você copiar, você aprende. Quando que o número é par, gente? Quando ele é divisível por 2. 0 dividido por 2 dá
0. Então, o 0 é par. Você tem certeza absoluta? Tenho. O número é par quando ele é divisível por 2. 14 dividido por 2 dá quanto? 7. Dá um número natural, não dá? Agora, pensa em 15 dividido por 2, 7,5, não é natural. Então, o número ele é par quando ele é divisível por 2. Se 0 dividido por 2 dá 0, quer dizer que o 0 é um número o quê? Par. Você tem que me ajudar, né? Que senão fica difícil. Você faz o exercício, acha a resposta 0, ele coloca, é um número par, você não sabe. Se ele é par ou se ele é ímpar. Como é que eu vou fazer potenciação se eu não sei se 0 é par? Porque quando o expoente é par e o sinal está dentro do parênteses, o resultado fica positivo. Isso aqui antigamente chamava tabuada, hoje em dia chama fatos. Isso aqui, gente, você vai ter que decorar. Não tem outra saída, não. E eu não sei porque vocês não sabem os fatos do 0. Olha bem. Quanto que é 6 dividido por 2? Você sabe que 6 dividido por 2 dá 3, por quê? Porque 2 vezes 3 é 6. Não é isso? Quanto que é 0 dividido por 2? 0. Por quê? É esse vezes esse é igual a esse. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 0, 0. Porque 2 vezes 0... Acabei de escrever aqui para você, né? Você vai copiar isso aqui no seu caderno. Porque eu pergunto isso aqui o curso inteiro, você me responde errado o curso inteiro. Agora pega 2 e... Vamos pegar 5 aqui e dividir por 0. Vamos falar que dá x. Imagina que eu cheguei aqui na sala com um saco de bombom sonho de valsa e não tem ninguém. O que vai acontecer, gente? Tem como dividir? Não tem. A única coisa que não existe em matemática é divisão por 0. Tá? Se eu chegar aqui com um saco de bombom sonho de valsa e tiver ninguém, primeira coisa, eu vou morrer de alegria. Vou comer tudo sozinha. Mas eu não vou ter como dividir, tá? A única coisa que não existe em matemática é divisão por 0. Mas 0 dividido por qualquer número é sempre o quê? 0. Pensa aqui, ó. 0 vezes x tinha que dar quanto? 5. Tem algum número vezes 0 que dá 5? Você sabe os fatos, não sabe? 0 vezes qualquer número é sempre o quê? 0. Então, observação. Anota isso aí para mim. Não existe... Qual que é o símbolo de não existe mesmo, que eu já passei aí para vocês? O é cortado. Não existe divisão por 0. Anotaram isso aqui, gente? Se eu vou perguntar de novo, vocês vão errar. Olha a minha previsão aqui, hein? Não vai demorar 5 minutos. Como é que você chama o 0 mesmo? O 0, você chama ele de quê mesmo? Tá, número neutral. Mas e o nome dele? Ele é número o quê mesmo? Para, eu também já falei. O que mais? Você me fala isso aí, número neutro. Eu estava esperando alguém falar. Essa nomenclatura em matemática não existe. Não existe número neutro em matemática. Então, observação de novo. Segunda observação, né? Vamos colocar isso aqui. Primeira. De onde será que vocês tiram esse nome? Porque esse nome não existe. Isso aqui, gente, simplesmente não existe. Vocês que inventam isso. Não, mas eu tenho certeza que o professor me ensinou isso. Ele ensinou isso não, ele ensinou elemento neutro.
Existe em matemática elemento neutro. Posso apagar a primeira aqui? Pode? Tem alguém copiando a primeira? Então, olha bem. Número neutro não existe. Começa assim. Vocês que inventam isso aí. Número neutro, essa nomenclatura aí não existe. O que existe em matemática chama elemento neutro. Mas nem sempre o elemento neutro é o zero. O elemento neutro é aquele que não altera o número quando eu efetuo a operação. Se eu pegar 5 mais 0, continua quanto? 5. 5 menos 0 continua quanto? 5. 0? 5 menos 0 continua 5. Só que se eu estiver fazendo multiplicação, divisão e potenciação, o elemento neutro é quem? É o 1. Então, se ele chegar lá na prova e falar assim, ó, o 0 é o elemento neutro, verdadeiro ou falso? Falso. Eu não sei qual operação que eu estou fazendo. Se eu fizer 5 na multiplicação vezes 0, continua 5? 5 vezes 0 é quanto? 0. Tá vendo? Então, se ele falasse, ó, o 0 é o elemento neutro, isso aí é o quê? Falso. Se ele falar o 0 é o elemento neutro na adição e na subtração, verdadeiro. Se ele falar o 1 é o elemento neutro, é o quê? Falso. O 1 é o elemento neutro na multiplicação, divisão e potenciação. Aí é o quê? Verdadeiro. Tá? Então, não existe número neutro. Existe elemento neutro. É aquele que não altera o número quando a gente faz a operação. Só que nem sempre o elemento neutro, para mim, é o 0. Se eu estiver fazendo multiplicação, divisão e potenciação, o elemento neutro é quem? O 1. Você vai ver que na hora que eu estiver te explicando, para fazer o inverso, se for 7, quem não tem denominador, o denominador vale quanto? 1. Quem não tem expoente, o expoente vale quanto? 1. Por quê? O 1 é elemento neutro na divisão, na potenciação e na multiplicação. Então, primeira coisa, elemento neutro não existe.
Preciso que todo mundo saiba isso aqui, ó. 0 é um número par, por quê? 0 é um número divisível por 2. Porque senão, na hora que eu for te ensinar potenciação, eu estou fulminada. Aparece expoente 0 lá, você não sabe se o 0 é par ou se o 0 é ímpar. Tá? 0 é um número par, porque ele é divisível por 2. Quinta. O 0 pode ser chamado de número nulo. Esse que é o nome dele, número nulo, não é número neutro não, tá? Vocês podem me falar o que é um número primo? É todo número divisível por 1 e por ele mesmo? Então, agora me fala, o número 1 é primo? É? 1 é primo? Vou explicar um negócio. A definição de primo é todo número divisível por 1 e por ele mesmo, exceto 1. Só que sua memória não vai no exceto 1 por nada. Sua memória só vai assim, ó, primo é todo número divisível por 1 e por ele mesmo. Acabou. Aí adivinha qual número que ele vai te perguntar na prova se é primo? 1. Aí você vai falar que é, né? Aí vem aqui me pedir recurso. Eu falo que o recurso é estudar, porque 1 não é primo, não. 1 não é primo. Nós vamos mudar. Eu não quero que você pense dessa forma, não. Uai. É divisível por 1 e por ele mesmo, exceto 1. Você tem que decorar a frase inteira. Você não pode decorar a frase pela metade, não. Ué. Exceto 1 quer dizer excluindo o número 1. Primo é todo número divisível por 1 e por ele mesmo, exceto 1. Eu não gosto dessa definição. Você vai escrever para mim assim, ó. Primos são aqueles números que possuem exatamente 2 divisores. O número 1 tem quantos divisores? Hã? Um só. O 0, por exemplo, quantos divisores você acha que ele tem? O 0 tem quantos divisores? Infinitos. 0, eu acabei de falar que se eu vou perguntar, você vai errar, né? 0 é divisível por 1? É. 0 é divisível por 2? É. 0 é divisível por 3? É. 0 é divisível por 4? É. 0 é divisível por 5? É. Oi. O 0 poderia ser um número primo? Não. Porque tem quantos divisores? Infinitos. O 0 é o elemento neutro na adição e subtração. Você está fazendo adição ou subtração aqui? Não. Por ele que você está dividindo? É o número que você faz a operação e não altera o número. Quando eu somo o 0 e subtraio o 0, que ele é elemento neutro. O 0 é elemento neutro na adição e na subtração e ponto. Só se eu estiver fazendo adição ou então subtração. Então, a primeira coisa que você vai fazer para mim é mudar o conceito de primo. Se você ficar pensando aí, primo é todo número divisível por 1 e por ele mesmo, gente, você esquece do exceto 1 na hora da prova, ele vai te perguntar se 1 é primo, você vai lá e fala que é e perde o exercício. 1 não é primo, 0 não é primo. 2 é primo? Uai, não é não? 2 dá para dividir por quanto? 2 é divisível por 1 e por 2. Tem outro número? Então, 2 é primo? É. 3 é divisível por quanto? 1 e 3. Ele é primo? É. 4 dá para dividir por 1
por 2 e 4. Ele tem quantos divisores? 3. Ele é primo? Não. 5 tem quantos divisores? 1 e 5. Ele é primo? É. O 6 tem quantos divisores? 1, 2, 3, 6. 4. Ele é primo? Não. 7 tem quantos divisores? 1 e 7. Você vai fazer um esforço aí na sua memória e vai escrever todos os primos menores que 40 aí no seu caderno para mim. Precisa sim. Tem que ser divisível por 1 e por ele mesmo. Mas só que você tem que esquecer que o 1 não é. Você não pode esquecer que o 1 não é primo. Não, você que vai escrever. E pensa aí, cada um pensando no seu, e daqui a pouco vocês vão me falar. Senão você atrapalha seu colega pensando aí. Vai pensando aí para mim. Gente, quem que é primo? Oi? Subconjuntos de N. Agora é outra matéria. Já comecei a matéria. Isso aqui era só observações para ver se você está lembrando. O número que ele vai te perguntar na prova se é primo ou não é o 1. Que é ele que vai dar dúvida, né? Você tem duas opções. Ou você vai pensar, primo é todo número divisível por 1 e por ele mesmo, exceto 1. Só que você tem que decorar a frase até o final. Porque na hora da prova ele vai te perguntar se o número 1 é primo. Ou você decora, primo é todo número divisível por 1 e por ele mesmo, exceto 1, que é a definição que eu não gosto, porque você viu que eu perguntei aqui na sala. Você só lembra assim, ó, primo é todo número divisível por 1 e por ele mesmo. Você não lembra do exceto 1. Eu quero que você pense para mim assim, ó, primos são aqueles números que possuem exatamente 2 divisores. O número 1 tem quantos divisores? Um só, então ele não é primo. O 10 tem quantos divisores? 10 dá para dividir por 1, por 2, por 5, por 10. Ele tem 4 divisores, então ele não é primo. Primos são aqueles números que possuem exatamente 2 divisores. Fica muito mais fácil assim, gente. Menores que 40. Porque 49 não é primo, não. Dá para dividir por 1, por 7. 7 vezes 7? Mas nós vamos pegar o caderno e copiar os fatos 3 vezes, hein? É, ué. Eu quero todos os primos menores que 40. Eu quero que você escreva todos os primos menores que 40. Eu não estou falando que o 40 é primo. Eu quero que você escreva quantos, e seja caiu numa prova, quantos são os números primos menores que 40. Cai mais fácil que isso, né? Porque
22 não é não, né, gente? Porque se o número é terminado em 2, ele é par. Se ele é par, ele é divisível por 2. 22 dividido por 2 dá 11. Então, 22 dá para dividir por 1, por 2, por 11 e por 22. Vamos perguntar uma coisa. Todo número é divisível por 1 e por ele mesmo? Todo número é divisível por 1 e por ele mesmo. Ô, gente, eu estou perguntando. Por quê? 0 dividido por 1, não? 0 dividido por 1 não é 0, não? Agora eu estou te fazendo uma pergunta. Todo número é divisível por 1 e por ele mesmo? Exceto 1? Eu não estou falando de número primo, não. Estou te perguntando se todo número é divisível por 1 e por ele mesmo. É? Então me fala quanto que é 0 dividido por 0. Então todo número é divisível por 1. Isso é verdade. Todo número é divisível por 1. Não é não, gente? Acabei de perguntar. Eu não falo com vocês que eu escrevo isso aqui, você erra. Só não é todo número divisível por 1 e por ele mesmo. Porque 0 dividido por 0 não existe. Então, se ele falar todo número é divisível por 1, tá certo? Tá. Todo número é divisível por 1 e por ele mesmo? Por 1 e por ele mesmo tá errado, porque 0 dividido por 0 não existe. Se eu chegar aqui com um saco de bombom Sandival, se não tiver ninguém na sala, tem como dividir? Não existe divisão por 0. Todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. Então, me fala quanto que é 0 dividido por 0. 0 dividido por 0 não existe. Todo número dividido por ele mesmo é igual a 1, gente? Se eu falar todo número diferente de 0, dividido por ele mesmo é igual a 1, aí é verdadeiro. Se eu pegar 4 dividido por 4, dá 1. 5 dividido por 5, dá 1. 7 dividido por 7, dá 1. Mas divisão por 0 não existe. Não existe divisão por 0. Não tem como. Se eu chegar aqui na sala com um saco de bombom Sandival, se não tiver ninguém, não tem como dividir. Então, se eu te perguntar, todo número dividido por ele mesmo é igual a 1? Todo não. Porque 0 dividido por 0 não existe. Agora, todo número é divisível por 1? Inclusive o 0? Sim. Porque 0 dividido por 1 dá 0. Como é que eu vou aprender isso aqui, Bruno? Você vai decorar os fatos. Eu tenho que decorar. Isso aqui eu tenho que saber de cor. Como é que eu sei que o 49 é divisível por 7? Porque eu tenho que saber que 7 vezes 7 é quanto? 49. Quem é o próximo primo aqui? Me fala. O 8, né não? 8 dá para dividir por 1, 2, 4 e 8. O 9, né não? 9 dá por 1, por 3, por 9. 11 né? O 10 não é não, né? 1, 2, 5 e 10. Próximo é o 11. Quem é o próximo? Quem é o próximo? Adoro que vocês falam 27. Presta atenção, gente. Por que eu sei que o 27 não é primo? Primeiro, porque 3 vezes 9 é 27. Mas como é que você sabe se o número é divisível por 3 ou não? O número é divisível por 3 quando a soma dos algarismos formarem um número divisível por 3. Então, por exemplo, 27. Quanto que é 2 mais 7? 9. Não é isso? Então, tem certeza que 27 é divisível por 3. Mas se eu estou afiadinho nos fatos, 3 vezes 9, 27. 9 vezes 3, 27. Aí eu não preciso sofrer tanto, né? Mas, por exemplo, se aparecer lá na sua prova 105, eu tenho certeza que esse número é divisível por 3. Se você somar 1 mais 0 mais 5, dá quanto? 6 é divisível por 3?
Então, eu tenho certeza que 105 é divisível por 3. Olha para você ver. 105 dividido por 3. Saber quantas vezes o 3 cabe ali dentro, né? Pega o 10 primeiro. 3 vezes 3, 9. Só somar. Sobra 1, aumenta um 0. Oh, desculpa. Sobra 1 e abaixo 5. E aqui vai dar 5. 15. Se ele colocar... Você saber se esse número é divisível por 3, filho, é só somar. Quanto que deu aqui, ó? 4, 7. Com 4, 11. Com 5, 16. Com 6, 16. Com 6, 22. Não dá para dividir por 3. É só você somar. Você soma os algarismos. Se der um número divisível por 3, o número vai ser divisível por 3. Se não deu, não dá. Ele não vai te pedir um desse tamanho, não. Vai te pedir no máximo um 105 lá na hora da prova. E também por 5. Quando é que o número é divisível por 5? Quando terminar em 0 ou 5. E por 2? Quando terminar em 0, 2, 4, 6, 8. Só esses 3 por hoje, tá bom. Não vamos bolar muito, não. Ele é divisível por 2 quando terminar em 0, 2, 4, 6, 8. Tá? O número é divisível por 3. Não precisa anotar, não, que tem isso anotado aí nessa apostila. O número é divisível por 3 quando a soma dos algarismos formarem um número divisível por 3. O número é divisível por 5 se ele terminar em 0 ou 5. Esses estão tranquilos, então, gente? Então, agora nós vamos passar para a segunda fase ali. Qual que é o próximo ali? 27 não é. Quem que é? 29, não dá para dividir por ninguém? Não, não. Quem mais? 31, ninguém vai falar 33, não? Porque eu já sei que 33, 3 mais 3, 6. Então, 33 é um número divisível por 3. 37. Se a pergunta fosse quantos primos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos lá. Uma coisa é primo, outra coisa são primos entre si. Já deu tempo de copiar essa parte aqui? Bom, copia aqui para mim, então. Qual? Está escrito lá, primo é todo número divisível por 1 e por ele mesmo, exceto 1. Ô, gente, é para você copiar. Abre o seu caderninho, copia. Enquanto você está copiando, você está aprendendo. Não, depois você vai ler a apostila lá, mas vão copiando. Os exemplos, não. Oi? Ninguém. Oi? Exemplo. Só copia, eu vou explicar, eu vou fazer. Só copiar. Posso apagar essa parte? Tem alguém copiando aqui ainda? Tem ou não? Não, eu quero otimismo, nós vamos passar nesse, né? Deu tempo, né, gente? Voltamos? Uma coisa é número primo. Outra coisa são números primos entre si. É só o nome que é parecido. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Para começar, para eu saber se o número é primo ou não, eu estou analisando quantos números? 1. Não é isso? Para eu saber se o número é primo ou não, você vai olhar para um número só e me falar se ele é primo ou não. Agora, ali são 2 ou mais números. 2 ou mais números serão primos entre si se apresentarem como divisor comum apenas o número 1. O que é isso? Quem que é divisor de 4? 4 dá para dividir por quanto?
1, 2, 4. Quem que é divisor de 25? 2. 2 você mata seu professor de matemática de desgosto, né? Que eu acabei de falar, o número ele é divisível por 2 quando ele terminar em 0, 2, 4, 6 ou então 8. Esse número aqui está terminando em 5, não é isso? Oi. Não, eu tô vendo isso aí, aí. Eu começo a ter vontade de chorar. Esse número pode ser dividido por 2 nunca, porque terminou em 5, né? Não é isso? Próximo número que ele é divisível aqui é quem? 5. E agora? 25. Qual divisor comum quer dizer que está nos dois ao mesmo tempo? É só o número 1, não é? Tem outro além do 1? Se é só o número 1, eu falo que 4 e 25 são primos entre si. Agora vamos ver aqui 3 e 6. Quem que é divisor de 3? De 6. 1. Por que vocês não gostam de escrever os negócios na hora? 1, 2, né? Número terminou em 0, 2, 4, 6, 8. Ele é divisível por 2. Não é isso? 1, 2. Quem mais? 6. Qual o divisor comum que esses dois números têm? Além do número 1, eu tenho o número 3. Então, eles não são primos entre si. Vamos pensar nesse aqui. 14 e 8. Quem que é divisor de 14? 1. Todo número é divisível por 1? Inclusive o 0? E tem gente que já está me falando, exceto o 0. 0 dividido por 1 dá 0. Todo número é divisível por 1. Não tem número sem exceção. Agora, se eu perguntar, todo número é divisível por ele mesmo? Exceto o 0. Mas todo número é divisível por 1, gente? É. Inclusive o 0? Inclusive o 0. Então, por isso que eu sempre vou começar no 1, porque o 1 é divisor de todos os números. O número 1 é divisor de todos os números, inclusive do 0. Que 0 dividido por 1 dá 0. Quem que é divisor de 8? 1, 2, 4 e 8. Qual o divisor comum que esses dois números têm? Tenho 1, mas além do 1 eu tenho o 2. Então, eles não são primos entre si. Tem que ser só 1. Já não tem jeito. Dois números pares já não vão ser primos entre si nunca, porque ambos são divisíveis por 2 e todos os números são divisíveis por 1. Eles já vão ter dois divisores comuns. Quem que é divisor de 7, gente? 1 e 7. Quem que é divisor de 22? 1. Qual o divisor comum que eles têm? Tem outro além do número 1? Então, eu falo que eles são primos entre si. Menos 7 e 22 seriam primos entre si? Não. Por quê? Estou trabalhando dentro do conjunto dos números naturais. Eu poderia falar que menos 7 é primo? Não. Primo só existe dentro do conjunto dos números naturais. Tudo o que a gente está aprendendo aqui, gente, eu estou dentro do conjunto dos números naturais.
Gente, não reclama não. Tá tão facinho isso aqui, ó. Aqui vai, não. Não, né? Aqui não pega não, né? Pega. Posso apagar aqui, gente, esse pedaço? Aqui, ó, pode? Tudo? Isso é um X, vai. Eu já te falei que isso aqui é X, isso aqui é vezes. Porque na sua prova aparece isso aqui vezes, toda hora. Não sei porquê, em vez de colocar pontinho de uma vez, aqui todo mundo já está sabendo que vezes é pontinho. Mas na sua prova lá, o IBFC, eu não sei o que eles pensam, eles colocam vezes com... Você não confundir o X lá na sua prova, com vezes. Eu quero saber quem é esse que está soprando aí o tempo todo. Tá aqui só assim, ó. Pronto ali, gente? Copiado ali? Ali é 3. Múltiplos de 3. 3N. Cortei. Vou ter que pegar minha tinta aqui, que minha tinta acabou.
Você não precisa de saber escrever isso daqui não, tá? Você não precisa de saber escrever, mas você tem que saber ler. O que está escrito aqui? É um número x que pertence ao conjunto dos números naturais. Então, se eu te perguntar, menos 15 é múltiplo de 3? Né, não. Tá? É um número x que pertence ao conjunto dos números naturais, tá o quê? X é igual a 3n. Vamos só pensar um pouquinho aqui, ó. N é qualquer número natural. Estou jogando N natural. O N pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2. Não é isso? Como é que você acha que eu chamo o número para ele ser par? Como é que eu chamo ele? Mas eu vou representar esse número como? Como é que eu vou representar um número para eu ter certeza que ele é par? Se eu pegar um exercício lá na prova, seja um número par. Se você chamar um número de x, você já errou o exercício. Se você chamar um número de n, você já errou o exercício. Quem te garante que n é par? N pode ser 0. N pode ser 1. N pode ser 2. Eu já te falei que par é a mesma coisa que múltiplo de 2. O número é par quando ele é divisível por 2. Todo número que é divisível por 2, ser divisível por 2 quer dizer ser múltiplo de 2. Não é isso? 0 é múltiplo de 2? Quanto que é 0 dividido por 1? 0. 0 dividido por 2. Gente, presta atenção. Aquilo ali se chama fatos. Aquilo ali você tem que decorar. Eu não posso decorar aquilo ali para você. Eu estou te perguntando se 0 é múltiplo de 2. Tá? O número é múltiplo de 2 se ele for divisível por 2. Então, por exemplo, quem que é múltiplo de 2? 0 é múltiplo de 2? O 0 é divisível por 2? 0 dividido por 2 não dá 0? Tá vendo? Meu aluno ficou com raiva de mim, mas ele sabe os fatos. Porque eu obrigo o menino a me falar os fatos todos, copiar os fatos todos e me entregar. Mais de 1000 vezes. Porque isso aqui você não aprende, gente. Isso aqui, infelizmente, você decora. E se você não decora isso aqui, eu fico travada, porque eu não consigo te ensinar a matéria. O número, ele é par. Ele é múltiplo de 2 se ele for divisível por 2. O 0 é divisível por 2? Então, ele é múltiplo de 2? O 0 é múltiplo de 3? O 0 é divisível por 3? Todo número que é divisível por 3 é múltiplo de 3. Todo número que é divisível por 5 é múltiplo de 5. Todo número que é divisível por 6 é múltiplo de 6. O 0 não é divisível por todos os números, gente? Então, ele é múltiplo de todos os números. Tá? 0 é múltiplo de 2? É, porque 0 dividido por 2 dá 0. E o número é múltiplo de 2 quando ele é divisível por 2. 0 é múltiplo de 3? É, porque 0 dividido por 3 dá 0. E o número é múltiplo de 3 quando ele for divisível por 3. Não, mas esse fato do 0 aqui tá tenso, viu? Eu já escrevi esses fatos aqui hoje umas 3 vezes. Como é que eu chamo o número para ele ser par? Múltiplo de 3 não é 3n? Múltiplo de par é o quê? 2n. O que é 2n? Ó? 2 vezes 0? 0. 2 vezes 1? 2 vezes 2? 2 vezes 3? 2 vezes 4? Se ele falar, seja um número par, eu não posso chamar o número de n, não. Tem que chamar o número de quê? 2n, ué. Porque quem me garante que n é par? N pode ser qualquer número. Pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4. O número ele é par quando ele é múltiplo de 2. Quando que o número é divisível por 5? Quando ele é múltiplo de 5. 0 é múltiplo de 5? Porque 0 é divisível por 5? Alguém falou não.
0 é divisível por 5? Isso aqui continua, né? Porque eu não tinha colocado aqui, né? Você tem pena de mim? Gente, isso aqui continua. Não, o pessoal aqui vai ter que copiar os fatos aí. Eu vou começar a pedir para entregar ainda. Então, aqui, ó, múltiplo de 3 é um número x que pertence ao conjunto dos números naturais, então x é igual a 3n, quer dizer, ele é multiplicado por 3. Ele é o conjunto dos números naturais multiplicados por 3. Quanto que é 3 vezes 0? 0. Alguém falou 1? 3 vezes 1? 3. 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4, 3 vezes 5. Isso que é múltiplo de 3. Você não tem que saber ler isso aqui não, mas você tem que entender que quando ele escreveu isso aqui, ele está pedindo para você escrever quem são os múltiplos de 4. 0 é múltiplo de 4? Porque 0 dividido por 4 dá 0. Então, quem que é múltiplo de 4? 4, 8, 12. Oi? Com n pertencendo ao conjunto dos números naturais. Porque se eu pegar 4 vezes 0,75, não vai dar múltiplo de 4. Se eu pegar 4 vezes 0,1, vai dar 0,4. Também não é múltiplo de 4, tá? É um número x, vamos ler de novo, que pertence ao conjunto dos números naturais, tal que x é 4n, né? Ele é um múltiplo de 4, ele é 4 vezes naturais, com n pertencendo ao conjunto dos números naturais. Porque se eu pegar 4 vezes 0,75, eu não vou achar múltiplo de 4, não. Até porque múltiplo só existe dentro do conjunto dos números naturais. 12, quem mais? 16, 20, oi. De 4. É. Isso aqui você não precisa escrever. Mas você tem que entender que quando ele pediu isso aqui, ele está pedindo para você escrever quem são os múltiplos de 7. Quem que é múltiplo de 7, gente? O 0 é? 0, 14. Conjunto dos divisores de um número. Vamos ver o que está escrito aqui, ó. Um número x pertencente a n asterisco. Por quê, gente? Porque não existe divisão por 0. Não é assim? Para ser divisor de 12, é um número que pertence ao conjunto dos números naturais diferente de 0. Porque eu acabei de te dizer que divisão por 0 não existe. Se eu chegar aqui na sala com um saco de sonho de valsa e não tiver ninguém, eu não tenho como dividir. A única coisa que não existe em matemática é divisão por 0, tá? Então, pertencente a n asterisco, tal que 12 sobre x é igual a n. 12, gente, eu posso dividir o 12 por qualquer número. Eu posso dividir por 0,375. Vou achar um resultado, mas é número natural? Quando eu te pergunto quais são os divisores de 12, quais são aqueles divisores naturais cuja divisão é exata? Não sobra resto, tá? Então, quem é divisor de 12? Me fala. Na ordem, todo mundo bonitinho. 1, 2, 3, 6, 8, 12. Agora, olha bem. Me fala quais são os divisores de 105. 105. Quem falou 2? Ô, gente, você tem que ter dó do seu professor de matemática. Eu estou te perguntando quais são os divisores de 105. Olha o que eu estou te perguntando, hein? Eu estou te perguntando quais são os divisores de 105. Você vira para mim e fala 2? O número é divisível por 2 quando ele terminar em 0, 2, 4, 6, 8. Vamos lá? Quais são os divisores de 105? Ah, de 12 é fácil lá, né? De Hand Rover aqui é fácil. Quero ver aqui agora, de Fiorino. 1.
Pois é. Olha bem. Lá na quinta série, o professor te ensinou a maneira de calcular quais são os divisores de um número. Então, nós vamos recordar essa maneira aqui. Porque quando eu te pergunto quais são os divisores de um número pequeno, fica fácil. Você me responde rapidinho. Mas na hora que eu pergunto um grande, você demora demais. Eu não posso demorar esse tempo todo lá na hora da prova, tá? Para eu saber quais são os divisores de 12, olha o que eu faço, hein? Você fatora o 12. Fatorar o número é escrever o número na forma de um produto de primos distintos. Fatorar um número é escrever o número na forma de um produto de primos distintos. Não é para você chegar aqui e dividir por 6, não. Qual que é o primeiro primo? 2. Então, você vai dividir por 2 enquanto for possível. Quando não for mais possível, qual que é o próximo primo? 3. Aí você vai por 3. Você vai dividir por 3 enquanto for possível. Qual que é o próximo primo? 5. 4. 4 é primo, gente? 4 tem quantos divisores? 1, 2, 4. Ele tem quantos divisores? 3. Ele é primo? Não. Então, fatorar é decompor o número em fatores primos. Então, começa dividindo por quanto? Por 2. Por 2 aqui dá 6. Por 2, 3. Não dá para dividir por 2 mais, aí eu vou para o 3. Vamos ver se vocês estão lembrando, né? O professor falava lá na quinta série assim, ó, passa um traço, coloca o número 1 na linha de cima. Por que eu vou colocar o número 1 na linha de cima? Porque todo número é divisível por 1, não é não? É ou não? É. Inclusive o 0. Porque 0 dividido por 1 dá 0. Coloco o número 1 na linha de cima. Agora eu vou pegar a coluna do meio, multiplicar por quem está acima na coluna da direita, sem repetir. Então, quem está acima desse 2? 1. Eu venho aqui e faço 2 vezes 1, 2. Quem está acima desse 2? 1 e 2. Só que 2 vezes 1, 2 eu já fiz. Eu vou fazer 2 vezes 2. Quanto é que dá? 4. Quem está acima do 3? Todo mundo, não é? Então, vou fazer 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. E 3 vezes 4, 12. Esses números que apareceram aqui à direita, que são os divisores de 12. Como é que eu faço para saber quais são os divisores de 105? Se você for ficar pensando isso aqui na hora da prova, filho, bateu o sinal e você está pensando lá quais são os divisores de 105. Eu tenho que fazer assim, ó. Fatoro 105. Ele é divisível por 2? Não. Já vou responder. Ele é divisível por 3? É, porque 1 mais 0 mais 5 dá 6. Então, dividido por 3 deu quanto? 35. Qual que é o próximo primo depois do 3? 5. Ali dá para dividir por 5? Dá. Então, eu vou dividir por 5. E por 7 dá 1. Eu vou passar um traço e colocar o número 1 na linha de cima. Por que eu coloco o número 1? Porque todo número é divisível por 1. Inclusive o 0. Porque 0 dividido por 1 dá 0. Agora eu vou pegar a coluna do meio, multiplicar por quem está acima na coluna da direita, sem repetir. Quem está acima do 3? 1. Então, faz 3 vezes 1, 3. Quem está acima do 5? 1 e 3. Então, tem que fazer 5 vezes 1, 5. 5 vezes 3, 15. Quem está acima do 7? Todo mundo, né? Então, tem que fazer 7 vezes 1, 7 vezes 3, 7 vezes 5 e 7 vezes 5, 15. 105. Esses números todos aqui são os divisores de 105. Ó, 1, 3, 5, 7, 15, 21, 35 e 105. Você vai falar esses todos aqui para mim, gente? Fala a verdade, sem fazer isso aqui? Você vai fazer aí no seu caderno para mim. Quais são os divisores de 100? Você vai fazer quais são os divisores de 78? E quais são os divisores de 210?
Não, 210 não, peraí. É 108, 78 e 108. Pode cortar o áudio aí pra mim? Tá conseguindo aí? Conseguindo? Mas você tá repetindo aqui, ó. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Aí você faz 5 vezes 1. Cadê o 5 vezes 1? 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. Só que você está fazendo de novo aqui, ó. É sem repetir. 5 vezes 2, 10 você já fez. 5 vezes 4, 20 também você já fez. Você vai pegar a coluna do meio, multiplicar por quem está acima na coluna da direita, mas sem repetir. Quem falou para vocês que a vida ia ser fácil? Alguém falou isso com vocês? Não. Vamos fazer o primeiro, tá? Só o primeiro. Primeiro só deu tempo, né? Quais são os divisores de 100? Então,
primeiro aqui, ó. Fatora o 100. Não fique economizando caderno, não. É para você fazer na linha de cima. Por 2 dá 50. Por 2, 25. Por 5, 5. Por 5, 1. Fatorei o número. Tem alguém perdido aqui como fatorar o número, gente? Começo dividindo por 2, que é o primeiro primo. Depois eu vou para o 3, que é o segundo primo. Não deu por 3, aí eu passei por 5. Passo um traço e coloco o número 1 na linha de cima do 100 e do 2. Aí no seu caderno, você está vendo a linha? Você está na linha de cima. Você vai pegar a coluna do meio, multiplicar por quem está acima na coluna da direita, sem repetir. Então, eu começo fazendo aqui, ó, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2, eu já fiz. Não é para você fazer 2 vezes 1 de novo. Você vai fazer 2 vezes 2. Dá quanto? 4. Aí o 5 por todo mundo, que eu não multipliquei o 5 por ninguém ainda. Então, eu tenho que fazer 5 vezes 1, 5 vezes 2 e 5 vezes 4, 20. Agora o outro 5. Só que eu não tenho que fazer 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 4, 20, não. Porque eu já fiz isso. É sem repetir. Então, é 5 vezes 5, 25. 5 vezes 10, 50. 5 vezes 20, 100. Esses números que apareceram aqui à direita é que são os divisores de 100. Quem é divisor de 100, gente? Divisor de 100 é 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 e 100. Eu falo sem repetir, vocês vão lá que escreve tudo repetido. Você vai... Posso passar para o próximo aqui? Você está em qual? Estou esperando. Então. Mais 3 minutos só. Conseguindo? Tá conseguindo? Oi? Fiquei errado. Ainda mais se ele perguntar. Ainda mais se ele te perguntar quantos. Você conta o mesmo 2 vezes. Se ele te perguntar lá, quantos divisores de 100? Se você colocar o mesmo número lá 2 vezes. Você tá espertinho mesmo, hein? Você tá espertinho mesmo, hein?
Podemos, gente? Pode? Então, vamos lá. Fatoral 78. Primeiro por 4. Por 2 dá... Esse número dá para dividir por 3? Dá porque 3 mais 9 é 12. Se a soma dos algarismos formarem um número divisível por 3, quer dizer que meu número é divisível por 3. Por 3 dá 13. O 3 vai ter algum número que vai dividir? Não, porque ele é um número o quê? Primo. Ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, vai ser 13 mesmo. Passo um traço, coloco o número 1 na linha de cima, porque todo número é divisível por 1, inclusive o 0. 0 dividido por 1 dá 0. Pega a coluna do meio, multiplica por quem está acima na coluna da direita, sem repetir. Então, quem está acima do 2? 1. Eu faço 2 vezes 1, 2. Quem está acima do 3? 1 e 2. Então, eu faço 3 vezes 1 e 3 vezes 2, 6. Quem está acima do 13? Todo mundo. Tem que fazer 3 vezes 1, 3 vezes 2, 13 vezes 3 e 13 vezes 6, 78. Então, esses números que apareceram aqui à direita é que são os divisores de 78. Então, quem que é divisor de 78? Nó, que tanto. Vamos lá. Quais são os divisores de 108? Aqui dá para dividir por 2, gente? Dá. Terminal em 0, 2, 4, 6, 8. É divisível por 2. Por 2 dá 54. Por 2 dá... Por 3. 3 dá 1. Fatorou o número, passa um traço, não é assim, gente? Passo um traço e coloco o número 1 aqui em cima. Quem está acima do 2? 1. Então, eu faço 2 vezes 1, 2. Quem está acima desse 2? 1 e 2, não é isso? Só que 2 vezes 1, 2 eu já fiz. Vou fazer 2 vezes 2, 4. Quem está acima do 3? Todo mundo. Então, vou fazer 3 vezes 1, 3 vezes 2 e 3 vezes 4, 12. Quem está acima do último 3 ali? Todo mundo. Só que 3 vezes 1, 3 você já fez. 3 vezes 2, 6 você já fez. 3 vezes 4, 12 você já fez. Então, tem que fazer 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 12, 36. Agora, eu vou pegar o último 3, só que você não vai repetir. É sem repetir. Quem está acima do 3? Todo mundo. Só que 3 vezes 1, 3 eu já fiz. 3 vezes 2, 6 eu já fiz. 3 vezes 4, 12 eu já fiz. Vou fazer 3 vezes 9. 3 vezes 18. Só um minutinho. 3 vezes 36. Pode falar. Quem me chamou? 3, como é que é? 3 vezes 12, 36. Esses números que apareceram aqui à direita são os divisores de 108. Posso passar disso, gente? Pode? Agora nós vamos passar para mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum, tá? MMC e MDC. Gente, pensa comigo aqui, ó. O 0 é múltiplo de todos os números, né?
O mínimo múltiplo comum pode ser o zero, gente? Se o mínimo múltiplo comum for o zero, você concorda comigo que a matéria não vai existir, né? Porque o mínimo múltiplo comum de todos os números seria zero. Quando eu estou falando de mínimo múltiplo comum, eu estou pensando no mínimo múltiplo comum, mas ele tem que ser diferente de zero. Porque o zero não é múltiplo de todos os números. Se você for pensar, o menor múltiplo de todos os números é quem? É o zero. Mas não tem razão para eu pensar em mínimo múltiplo comum se pudesse ser o zero. Porque aí o mínimo múltiplo comum de todos os números seria o quê? Zero. Quando eu estou falando mínimo múltiplo comum, eu estou falando do mínimo múltiplo comum, aqui está escrito o quê, gente? Diferente de zero. É o famoso MMC. Se você não sabe mínimo múltiplo comum, eu não consigo te ensinar a somar fração. Você já viu tanto de questão de fração que tem na prova da UBFC? Eu tenho que saber fazer operações com fração. Então, eu tenho que saber fazer o MMC para eu poder fazer adição e subtração de fração. Toda vez que eu for somar ou subtrair duas frações, eu tenho que calcular o mínimo múltiplo comum dos denominadores, tá? Então, eu tenho que aprender isso aqui. Eu posso apagar isso? Tem alguém copiando aqui? Então, a parte do exercício, tá? É. Daqui a pouco eu vou disponibilizar uma lista para vocês com as provas. Só que por enquanto ainda não dá para você fazer. Então, daqui a pouquinho eu vou disponibilizar uma lista com as provas antigas do IBFC. Aí você vai ver como é que é direitinho que cai. Posso apagar aqui, gente? Aqui? Só copiei para mim, mas jogo rápido. Isso aqui
que é bom todo mundo treinando para escrever rápido. Vocês têm prova de redação? Que é treinamento intensivo para redação. Escrever rápido. Ele ainda é assoviando ainda, hein? Me fala as horas. E um? Vamos, gente? Então, olha bem. Quando eu estou falando de mínimo múltiplo comum, estou falando de mínimo múltiplo comum diferente de zero, tá? Porque se o mínimo múltiplo comum pudesse ser o zero, não ia ter nem existir essa matéria, tá? Então, é mínimo múltiplo comum diferente de zero. Primeira opção que você tem para calcular o MMC é fazer isso aqui, ó. Escrever quem é múltiplo de 12. Quem é múltiplo de 12, hein? Zero é múltiplo de 12? Zero é divisível por 12? Graças a Deus. Então, 0, 12, 24, quem mais, hein? 36, 48, 60, 72, tá bom, né? Quem que é múltiplo de 30? 0, 30, 60, 90, tá bom. Já apareceu o mínimo múltiplo comum, já? Sem seu zero? Qual que é o menor número que apareceu ali sem seu zero? Quem? 60. Isso quer dizer que o mínimo múltiplo comum de 12 e 30 vale 60. O menor comum. Menor valor que está nos dois conjuntos. Mínimo múltiplo comum. Coincidindo. Comum quer dizer nos dois, tá? Segunda opção, fatorar os dois números. Fatorei o 12, deu 2 ao quadrado, vezes 3. Fatorei o 30, deu 2 vezes 3 vezes 5. Mínimo múltiplo comum é o produto de todos os fatores. Quem não tem expoente, o expoente vale quanto? 1. Ensinei isso hoje, não ensinei? O 1 é o elemento neutro na multiplicação, na divisão e na potenciação. Né? 1 é a mesma coisa que é o produto de todos os fatores comuns e não comuns com maior expoente. Então, quer dizer, vou pegar todo mundo com maior expoente. Eu vou pegar o 2, vou pegar o 3 e vou pegar o 5 com maior expoente. Então, é o quê? 2 ao quadrado, vezes 3 elevado a 1, vezes 5 elevado a 1. 4 vezes 3 vezes 5, 4 vezes 3, 12 vezes 5, 60. A maneira mais fácil para você fazer isso aqui, fatoração simultânea. Você vai fatorar os dois números ao mesmo tempo, prestando atenção. Aquele número que... Ó, você vai fatorar os dois números ao mesmo tempo. Enquanto for possível dividir por 2, eu vou dividir por 2. Independente de ser um número só, os dois. Enquanto der para dividir por 2, eu vou dividir por 2. Não deu mais, eu vou passar para o 3. Não deu, eu vou passar para o 5. E assim vai. Por 2, aqui vai dar quanto? 6 e aqui, 15. Por 2, aqui vai dar quanto? 3 e aqui, 15. Por 3, aqui vai dar quanto? 1 e aqui, 5. Por 5, aqui vai dar quanto? 1 e aqui, 1. Acabou? Você vai multiplicar todo mundo. 2 vezes 2?
vezes 3, vezes 5, 60. Calcula os dois mínimos múltiplos comuns para mim. Multiplica todo mundo. 2 vezes 2, vezes 3. 12. 12 vezes 5, 60. Encerrar. Gente, nós vamos encerrar por aqui. Na próxima aula eu vou voltar e vou corrigir essas duas questões.